Olá, pessoal! Quero te dar boas-vindas. Sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método do Manabe terapêutico, e eu estou aqui para te mostrar o melhor caminho para você eliminar o inchaço, a dor ou hematoma já na primeira sessão do pós-cirúrgico facial ou bucal. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te falar por que você pode dar resultados atuando em partes do corpo que não é um local da cirurgia. Se para você é tranquilo mexer no local da cirurgia, você pode associar essas dicas que eu vou dar para você. Mas se você tem medo de mexer no local da cirurgia, com receio de prejudicar o paciente, com medo de algum ponto da cirurgia abrir, assista esse vídeo. Fica aqui comigo até o final. Isso pode te ajudar a sentir-se seguro para atender o paciente no pós-cirúrgico facial ou bucal. Agora eu vou te explicar sobre o meridiano do estômago. Agora eu vou te explicar sobre o trajeto interno e externo do meridiano do estômago. Mas eu quero te lembrar que o Shiatsu ele é baseado no equilíbrio dos meridianos. Os meridianos são os canais energéticos e dentro destes canais nós temos os pontos que têm funções específicas para atuar no nosso corpo. Os meridianos também são chamados de canais e eles têm dois trajetos, o interno e o externo. Vou explicar agora para você essa figura. Nós temos três desenhos, um onde o homem está com o rosto lateralmente, logo abaixo essa figura com ele de frente e depois de corpo todo. Vou começar explicando essa figura onde ele está de frente, olhando de frente. Bem onde está a letra IG20, esse é um ponto do intestino grosso. O meridiano do estômago, ele se inicia aí, nesse cantinho do nariz. E aí, o meridiano ele vai subir por esse cantinho interno do olho, e aí ele vai onde está esse número B1, né? Que é um ponto do canal da bexiga, e aí ele vai contornar essa parte embaixo do olho até o meio do olho. No desenho, a pessoa olhando de frente, se ela ficar com o olhar direcionado para frente, bem no meio do olho, é aí que começa o canal do estômago. Aí nós temos o ponto E1. Aí depois vai descendo pela bochecha e aí vai penetrar na gengiva superior e vai sair logo abaixo do nariz. Mas não se preocupem com os pontos e com os outros canais, com os outros meridianos, porque eu quero mesmo te mostrar agora qual o caminho que o meridiano do estômago faz. Então, voltando para esse pontinho bem no meio do nariz, logo abaixo do nariz, o meridiano ele vai fazer o contorno dos lábios até a linha média, logo abaixo do lábio inferior. E aí, nesse pontinho, o ramo, o canal, ele vai se dividir em dois ramos. Um ramo que representa o desenho acima, mas dá para ver nesse desenho que ele está de frente também, né? Então, saindo desse pontinho logo abaixo da boca, ele vai fazer o contorno pela face, pela lateral da face, passando bem em frente à orelha e vai subir em direção à cabeça, fazendo uma curvinha, contornando essa parte do couro cabeludo, até chegar na linha média. E o outro ramo, ele vai descer, ele se inicia no mesmo lugar, né? Logo abaixo da boca, porque ali se dividiu em dois ramos. Então, um ramo é o que subiu para o topo da cabeça, onde no desenho está o ponto DM24. E aí, o outro caminho que o meridiano faz é descendo por essa parte do pescoço. Então, ele vai descer pela parte do pescoço,
mais na região da borda anterior do músculo que a gente tem no pescoço, que é um músculo, se a gente virar o pescoço, ele fica bem saliente. O meridiano, ele contorna a parte anterior desse músculo, que é o músculo esternocleidomastoideo. E aí, ele vai descer, né, nessa borda anterior do músculo e vai depois seguir lá para trás do corpo, na coluna, na altura das vértebras, entre a C7 e a T1, que é a vértebra 7 da cervical e a vértebra 1 da coluna torácica. E depois o meridiano ele volta de novo para frente, indo em direção à clavícula, onde vocês estão vendo o ponto E12. E desse ponto, o trajeto ele vai se dividir novamente em 2 ramos, um ramo mais profundo e um ramo mais superficial. O mais profundo é esse, agora acompanhando pelo desenho onde nós temos o corpo todo. Então, partindo do ponto E12 lá em cima, lá da clavícula, vocês veem que tem 2 ramos que se dividem. Uma linha ela é pontilhada, vermelha, e a outra linha é uma linha reta, vermelha, né? Onde tem o pontilhado é o ramo mais profundo, e onde nós temos a linha vermelha é o ramo mais superficial. Esse ramo profundo, ele vai penetrar no tórax, vai atravessar o diafragma, vai penetrar no estômago e depois no baço e no pâncreas. E o ramo que é o superficial, que é esse da linha vermelha, ele vai descer pelo tórax, passar pelo mamilo, pelo abdômen e depois lá na região inguinal, no ponto E30, os 2 ramos eles voltam a se juntar, eles se encontram novamente. E aí do ponto E30, eles vão descer em direção à coxa, passando pelo joelho, depois pela perna, pelo dorso do pé, e ele vai terminar no cantinho lateral do segundo dedo do pé. Esse é o trajeto interno e externo do meridiano do estômago. Se você tem medo de mexer no local da cirurgia, você pode atuar com pontos que ficam distantes do local da cirurgia. Os pontos que utilizamos nos chiados têm suas funções. Além da função do ponto, tem o caminho do meridiano que passa pela face, seja por um trajeto interno ou externo, que beneficia a recuperação da cirurgia. O canal do estômago ele passa pela face. Por isso que quando utilizamos um ponto do meridiano do estômago, localizado na perna, por exemplo, ele pode te ajudar no tratamento da face. Isso acaba te ajudando em atuar com segurança, sem riscos de prejudicar a cirurgia. Além de você atuar no foco da queixa principal do seu paciente, você acaba potencializando os resultados. Se você já trabalha com pós-cirúrgico de face ou boca, você pode associar essas técnicas e outras que têm conhecimento, mas essas que eu estou passando para você. E se você deseja trabalhar com pós-cirúrgico de face ou boca, você nunca trabalhou com isso, com este método você também tem resultados suficientes para deixar o seu paciente satisfeito. Os meus pacientes, eles apresentam uma melhora acima de 70% já na primeira sessão. Com foco, conhecimento, com responsabilidade, você consegue eliminar o inchaço, a dor, o hematoma na primeira sessão do pós-cirúrgico facial ou bucal. Isso quer dizer que no final da primeira sessão você é capaz de proporcionar ao seu paciente que passou por uma cirurgia estética facial, ortognática ou complicação de extração de um dente do siso, uma face desinchada, com melhora nos hematomas mais rapidamente, melhora das dores, melhora na sensibilidade. E para o paciente que passou pela cirurgia ortognática ou a extração de um siso complicado, a melhora na abertura da boca para voltar a comer e falar é impactante. Mesmo você não entendendo de acupuntura, você pode atuar com a pressão do dedo nos pontos específicos para dar resultados
no pós-cirúrgico de face ou boca, desde que você entenda os fundamentos, como e por que está fazendo a terapêutica. De tal maneira, né? Como que você está fazendo? Por que você está fazendo? Você não precisa ser preciso no ponto como na acupuntura. Na acupuntura, sim, a precisão do ponto é fundamental. Mas no shiatsu você pode atuar com a região. A união da visão oriental e ocidental, essa soma de conhecimentos, de técnicas, fez com que eu chegasse onde eu desejei. Agora eu vou explicar para você alguns tópicos que eu considero importante sobre o meridiano do estômago no pós-cirúrgico de face ou boca. Eu coloquei aqui para você sobre o caminho do meridiano, o trajeto do meridiano. O trajeto do meridiano faz com que você entenda por que quando a gente atua num ponto distante, a gente tem o resultado na face, né? Então, o trajeto do meridiano, na verdade, o meridiano do estômago, ele começa na face, né? Então, ele começa aqui na narina, sobe, vem aqui pelo olho, depois ele desce, né? Até aqui o nariz, contorna a boca e daqui ele se divide em 2 ramos. Então, o meridiano, ele passa nessa região da face. Então, mesmo quando a gente atua com um ponto na perna, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, você consegue dar um resultado na face também. Então, sempre você lembrar que o caminho que o meridiano faz, ele interfere nos resultados dentro do caminho, do trajeto interno, porque quando a gente pressiona ou massageia algum ponto no shiatsu, você não está só utilizando a função daquele ponto, e sim ele está provocando um efeito dentro daquele trajeto, dentro do trajeto do meridiano. E aí, eu queria te lembrar que o meridiano do estômago, ele é bilateral. Então, por isso que ele engloba a face toda, né? Então, o ponto ele começa aqui, aí ele vai subindo pelo cantinho interno do olho, para aqui, contorna, mas ele acontece nos 2 lados. Existe alguns meridianos que ele não é bilateral, mas o meridiano do estômago é um meridiano bilateral. Então, tudo que acontece de um lado está acontecendo do outro. É um espelho, né? Então, não esqueçam da importância, o porquê, o caminho, o trajeto do meridiano consegue fazer com que você entenda por que você tem um efeito na face, mesmo mexendo na perna, por exemplo. E aqui eu queria te lembrar que esse pontinho, né, porque o meridiano ele vem até aqui, depois desce, e aqui ele se divide, um ramo sobe, e esse ramo que desce, ele passa aqui pela parte anterior do músculo externo cleidomastoide, e depois ele vai lá para trás, na altura da coluna da cervical C7 e T1. Mas quando ele volta aqui para frente, aí nós temos aqui a clavícula, né? Esse ossinho aqui que a gente consegue palpar, e mais ou menos no meio dele, só que nessa parte em cima do osso, né? Na parte supraclavicular, nós temos o ponto E12. Eu não quero focar atenção para o ponto E12 na função dele, porque não é isso que eu quero falar para você. O que eu quero que você entenda é que quando nós vamos abrir os gânglios para fazer uma drenagem no paciente, nós utilizamos muito essa região supraclavicular, acima do osso da clavícula, porque nessa região a gente tem muitos gânglios. Então, nós precisamos fazer a abertura desses gânglios. E quando estamos fazendo a abertura do gânglio, mesmo não sendo um toque de pressão, né, como no shiatsu, nós estamos apenas bombeando para que os gânglios se abram. É uma massagem, isso é um toque terapêutico também, no momento que você vai abrir o gânglio. Apesar de não ser pressão, ainda assim, nós estamos mexendo na região muito próxima
do ponto do estômago 12. Então, é muito bacana você focar, porque você potencializa o resultado quando você foca a abertura do gânglio nessa região, porque você já vai estar atuando dentro do meridiano do estômago, que vai interferir em resultados na face. Então, a drenagem, no momento de abrir os gânglios, ou até mesmo quando você faz uma drenagem facial, né, e direciona o edema da face para os gânglios aqui embaixo, quando você faz também um movimento de deslizamento para drenar, você está passando por essa região próxima ao ponto E12. Então, isso favorece você não somente está drenando, como também você está atuando sobre o meridiano do estômago, que passa pela face e potencializa o resultado dentro da cirurgia do pós-cirúrgico facial ou bucal, né? Porque o paciente apresenta o edema na face. Se for por estética facial, a gente tem, se for uma cirurgia somente na região dos olhos, vai ter um edema maior no olho. Se for no rosto, daí o rosto todo incha, e os pacientes que passam pela extração do siso, num caso mais complicado, geralmente o inchaço está mais nessa região aqui da bochecha, e o da cirurgia ortognática também, mas o da ortognática ele apresenta um pouquinho, um edema um pouco maior, né? Uma cirurgia bem mais agressiva que somente a extração de um dente do siso. Então não esqueçam que quando você drena, você atua nessa região próxima do estômago também, próxima do estômago não, próxima do ponto E12, que você acaba trabalhando o meridiano do estômago também. E aqui eu queria falar para você que o meridiano do estômago, ele está conectado. Por quê? Porque o caminho do meridiano, ele passa pelo próprio estômago, nosso estômago mesmo, fisicamente falando, nosso estômago real, né? Então, o meridiano do estômago é um canal energético que passa por dentro do estômago e por dentro do baço também. E aqui, no caso, o estômago com o baço, na medicina chinesa, existe os parzinhos, né? A gente fala par acoplado. Então, nós sempre temos os pares. E na medicina chinesa, o par do estômago é o baço, seria como se fossem irmãos, eles têm uma intimidade um pouco maior, caminham juntas, tem uma ligação maior, o baço com o estômago. Então, o meridiano do estômago, o trajeto do meridiano passa pelo órgão mesmo do estômago e passa pelo baço também. E por isso a importância da orientação alimentar, né? Lembrando que no pós-cirúrgico você tem um excesso de inchaço, você tem, pela medicina chinesa, uma presença de muita umidade e calor interno, né? O calor devido à inflamação que é gerada no pós-cirúrgico. Então, aqui, a importância da intimidade entre o estômago e o baço é você orientá-lo, né, sobre a parte alimentar, porque se ele já está com excesso de calor e umidade dentro do corpo e comer alimentos que tem mais características de calor e umidade, ele vai continuar inchando, demora mais tempo para todo esse inchaço, seja somente na face, né, e alguns apresentam o edema no corpo todo, fica mais difícil de você eliminar totalmente esse edema, esse inchaço. Então, lembrem-se que o estômago e o baço têm uma intimidade muito grande, eles têm uma relação dentro da medicina chinesa, e o estômago, ele, por essa ligação, então muito importante a orientação alimentar. E aqui, agora, eu quero falar sobre alguns pontos, né? Dentro do trajeto do meridiano do estômago, nós vamos trabalhar muito, eu trabalho muito essa região da parte da perna, né? Só que tem um ponto, que é o ponto E34, que ele fica localizado na região da coxa, né?
Lembrem-se que no shiatsu, quando você trabalha não o ponto exato, porque na acupuntura você tem que atuar dentro do ponto exato, na localização exata. Agora, no shiatsu, quando a gente trabalha a região próxima ao ponto, você já consegue um efeito. Então, o ponto E34, ele fica localizado na coxa. Quando o paciente está deitado, nessa parte mais lateral, que a gente fica mais, a parte que fica mais próxima do terapeuta, na hora que a gente vai massagear. Então, quando eu vou abrir o gânglio na drenagem, nessa região inguinal, né, na região da virilha, eu estou bombeando e aí depois eu dou uma pequena drenada na parte da coxa, não fico muito tempo, mas eu também acabo fazendo alguns movimentos da massagem relaxante. Eu falo massagem relaxante porque essa região da coxa é uma região mais sensível, o paciente ele sente mais dor se você apertar com muita pressão, né? Não que não possa apertar, pode apertar também com o toque do shiatsu, você vai com mais calma, colocando a pressão aos poucos, né, para não assustar, não causar um desconforto no paciente, porque o paciente do pós-cirúrgico, ele já está desconfortável, então a gente provoca o menor desconforto possível para ele, né? Então, no momento que você está massageando ou drenando, você pode fazer um deslizamento com o dedão ou com os dedos, passando, né, por cima dessa região do ponto E34, porque o ponto E34 ele tem uma função muito importante dentro da acupuntura, que ele desbloqueia o canal do estômago. E como o meridiano ele passa pela face, e aqui o paciente, na face, o paciente sofreu um trauma, né? Como se fosse, vou usar um termo meio forte, mas é para vocês me entenderem. A cirurgia é como se fosse uma pancada, um trauma, né? Que você faz nos tecidos, na pele, no osso, no músculo, né? Então ele sofre um trauma. Então esse trauma, ele causa uma estagnação do lugar, né? Porque ele sofreu uma pancada, entre aspas, né? E aí a gente precisa colocar a energia que está na face, o excesso do calor, né? Lembra que a inflamação ela tem a presença de calor e edema, inchaço. Isso dentro da visão ocidental. Na inflamação nós temos presença de calor e edema, o inchaço. E na medicina chinesa, a inflamação ela tem a presença de calor e umidade interna dentro da face no local da cirurgia devido à inflamação. Então, quando você massageia nessa região do ponto E34, que é um ponto localizado na coxa, você ajuda a desbloquear o canal do estômago. Então vai fazer com que a circulação da energia dentro do meridiano do estômago, ela volte a fluir. Então muito importante esse ponto que vocês podem massagear no atendimento do pós-cirúrgico de face e boca. E aí esse ponto, eu considero ele um dos mais importantes. Até uma vez, em algum lugar que eu estava fazendo algum curso, foi lá na China. Eu me lembro que uma palestrante disse que tinha uma faculdade na China que ensinava só o ponto E36, que ele servia para tudo, né? Eu achei bem interessante isso, mas realmente na acupuntura também ele é um ponto muito importante, no shiatsu também. Então esse ponto aqui é um ponto que a gente vai massagear dentro do pós-cirúrgico de face ou boca. Por quê? Porque o paciente que passou pelo pós-cirúrgico perdeu muito sangue. Quando eu falo o Qi é energia, né? Dentro da medicina chinesa. Então o ponto E36, ele tonifica o Qi, ele tonifica a energia. Então, além de tudo, além de tonificar a energia e a parte sanguínea, porque ele perdeu muito sangue, esse ponto favorece muito também no emocional do paciente, né?
porque o paciente ele chega meio caidinho, meio desanimado, às vezes até meio depressivo mesmo. Então, a gente não pode esquecer desse ponto aqui, tá? É um ponto muito importante. Então, ele vai tonificar a energia, vai tonificar o sangue e vai favorecer na parte emocional do paciente, né? Acalmando o Shen. O Shen na medicina chinesa é o espírito, né? Então, para acalmar o espírito, acalmar o paciente, deixar ele mais tranquilo, tá? E aqui eu coloquei a perna, porque na perna nós temos alguns outros pontos que também favorecem nessa questão do inchaço, nessa questão da estagnação dentro do canal do estômago. Então, a gente massageia o músculo tibial anterior, que é o músculo logo ao lado do osso da perna, entre o joelho, do joelho até o tornozelo. A gente tem aquele músculo maior, que é o tibial anterior, maior no sentido de mais larguinho, na hora de palpar a gente sente ele mais, a gente dá uma caprichada, né, massageando essa região da perna. Mesmo que você não lembre exatamente, vamos supor, para que serve o E36, né? Coloca na mente de vocês que é muito importante massagear essa região do joelho até o tornozelo em cima do músculo tibial anterior, né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui para você. Deixa eu pegar uma caneta. Não sou muito boa de desenho, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem o joelho, faz de conta que é o joelho. E aqui, né, nós temos a perna. Aqui nós temos o osso. Então, aqui na parte de dentro e aqui a parte de fora. E aqui o osso. Imagine que seja. Aí, o músculo tibial anterior é esse músculo aqui, ó. Na parte de fora, na parte lateral, não na parte medial da perna, na parte lateral. A gente massageia bastante esse músculo. E também tem o tratamento através dos pontos Ashi. Os pontos Ashi são os pontos de dor. É onde a gente está massageando e o paciente fala assim, e aí dói. Porque às vezes um dedo para cá não dói e um dedo para lá também não dói, mas naquele ponto dói. Nos pontos Ashi, a gente dá uma atenção maior, um foco maior. Então, vocês vão massageando essa parte em cima do músculo do tibial anterior e onde o paciente sentir mais dor, a gente pode dar uma caprichada a mais, ficar um pouquinho mais de tempo, usar a pressão, né, do shiatsu, aperta, vai sentindo ponto, até você ver que aquele músculo fica mais relaxado, mais soltinho, né? Então, essa importância de massagear o músculo do tibial anterior, principalmente por causa do ponto E36, mas aí tem alguns outros pontinhos que eu não considero tão importante como o E36 e o E34, lembrando que o E34, a localização dele é na coxa, não é na perna, agora eu estou falando da perna, mas no momento, relembrando, no momento da drenagem, dá uma massageadinha com uma manobra de uma relaxante, ou mesmo até a própria drenagem acaba ajudando também. Mas nesse caso, para você provocar um efeito de desbloqueio do canal, é legal a gente colocar um pouco mais de pressão naquela região, tá bom? Então, a importância, a ênfase que eu dei no ponto E36 e massagear a região da perna em cima do músculo tibial anterior, que é esse músculo aqui que fica mais lateralmente da perna. E aqui eu já falei daquele pontinho que fica no meio da clavícula, ele não é um dos melhores pontos para se trabalhar a ansiedade no paciente. Mas, como agora eu estou falando de ponto, por isso que eu coloquei ele agora aqui para falar para você, que no momento que você está bombeando os gânglios para fazer a drenagem, você também acaba atuando dentro do emocional do paciente, porque o E12 também é
um ponto, ele não é um dos melhores pontos para se atuar dentro da ansiedade, mas ele é um ponto que ajuda na ansiedade, tá bom? É só para te deixar ciente disso. E aqui eu queria falar sobre o ponto VG14. O VG14 é um ponto que fica aqui nas costas. Quando a gente inclina a cabeça para frente, tem um ossinho que ele fica mais saliente. Esse ossinho que fica mais saliente é a vértebra C7. Aqui, a vértebra C7. Esse ossinho que fica mais saliente é a vértebra C7. E esse ponto VG14, ele fica entre a vértebra C7 e T1. Logo abaixo, terminando a C7, o ponto localiza-se bem terminando a vértebra C7, entre a C7 e a T1, que a T1 é a vértebra da coluna torácica, é a primeira vértebra da coluna torácica, né? Então, esse ponto VG14, quando eu falei sobre o caminho do meridiano do estômago, no momento que o meridiano ele se divide em dois sangos, que um sobe aqui para a cabeça e o outro desce, na hora que ele desce e vai para a coluna, é nesse ponto que ele vai. Então ele vai até esse ponto e depois volta aqui para frente e cai no ponto E12, né? Então esse pontinho lá atrás do canal, então lembra que o trajeto do meridiano do estômago, ele passa por esse ponto aqui, pelo VG14, lá na coluna. Então, eu queria falar para você desse ponto, por quê? Porque quando, pelas próprias tensões secundárias, eu falo tensões secundárias, que são as dores que o paciente chega para você pela consequência da cirurgia, mas aí é mais pela tensão do paciente dentro do pós-cirúrgico, mas porque ele não está conseguindo ter o movimento corporal dele como era antes da cirurgia, porque ele está mais ansioso, mais tenso para ver o resultado da cirurgia, ele está mais cansado de ficar daquele jeito, né? Mais desanimado de estar dentro daquele quadro do pós-cirúrgico. Então, esse pontinho aqui, ele vai ajudar, porque como a gente acaba tensionando, a gente não, né? O paciente, ele tensiona muito essa região aqui do trapézio, esse músculo aqui do pescoço até o ombro, onde a maior parte das pessoas tensiona, essa região aqui, e o meridiano do estômago, ele passa por esse músculo também, em cima desse músculo, né? Então, devido a essas tensões secundárias, no atendimento, eu acabo massageando também essa região de trapézio, né? Eu também acabo manipulando um pouquinho, fazendo pequenos movimentos com a cervical com o intuito de relaxar o músculo mesmo, para que o paciente relaxe a musculatura, fique mais relaxado mesmo. E aí, esse ponto que fica lá atrás, que é onde o meridiano do estômago passa, ele é um ponto muito importante também, porque é um ponto que tonifica, é um ponto de tonificação geral do corpo. Então, lembra que o paciente veio de um pós-cirúrgico, perdeu muito sangue, emocionalmente está mais abalado. Então, é um ponto muito bom de se trabalhar também. Então, lembra que você não precisa ficar exatamente fazendo uma pressão em cima do osso entre a cervical e a torácica, porque é desagradável para o paciente, e além de, se você trabalhar com muita pressão em cima do osso, daí você pode causar uma inflamação naquele local. Então a gente trabalha com movimentos muito suaves, muito sutis, né? E esse pontinho aqui, então ele vai ajudar a tonificar o paciente como um todo, né? E ele é um ponto que eu considero muito importante, porque ele libera o calor dos canais Yang. Na medicina chinesa, a gente tem os canais Yin e os canais Yang. No caso aqui, o meridiano do estômago é um canal Yang e o meridiano do baço é um canal Yin, tá? Então, nesse caso aqui, como nós temos o meridiano do estômago
que passa pela face. Na face estamos com uma presença muito grande de calor devido à inflamação do pós-cirúrgico. E esse ponto, ele vai ajudar a liberar o calor que está dentro do canal do estômago, tá bom? Então, a gente acaba massageando essa região ao redor da vértebra C7 e da T1, da torácica, da primeira vértebra torácica. A gente massageia bastante essa região, manuseia bastante. E esse ponto também, ele acaba ajudando a acalmar o Shen, então acalma o paciente, né? Acalma o espírito, restaurando a consciência dele. Essas são algumas das características do ponto, né? Eu estou focando para o pós-cirúrgico de face e boca no que pode ajudar o nosso paciente do pós-cirúrgico de face e boca. Uma outra coisa que eu queria falar é de lembrar vocês que da coluna nós temos os nervos que saem, né, pelo corpo todo, para a atuação da nossa parte motora, sensitiva, né? E aí, então, você massagear a coluna, você vai estar colaborando. Nesse caso aqui, da C7 e da T1, porque estou falando em relação ao ponto VG14, dentro do pós-cirúrgico, acaba não sendo um foco muito grande na face, porque não é o nervo que sai da C7 e da T1 que vai inervar a partir da face, né? São as vértebras mais para cima da C7 que inerva a face. Mas aqui no caso, você acaba ajudando o paciente nessa parte do membro superior, né? Só mais para que eu possa fazer um link geral dos conhecimentos para que você vá entendendo, para a gente ir aprofundando cada vez mais, tá bem? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar hoje para você. Espero que você tenha gostado. Eu deixo meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Um toque de abraço. Obrigada.